Olá pessoal, vamos continuar aqui vendo no PowerShape mais algumas ferramentas sobre superfícies. Eu tenho aqui desenhado alguns perfis formato elipse. Então, vamos ver aqui, se eu selecionar, vamos escolher esses três perfis e clicar na ferramenta superfície automática. Então ela vai escolher a melhor opção para trabalhar com esses perfis. Então ela escolheu aqui de curvas separadas. Então o PowerShape forma uma superfície com os perfis que você pede para ele transformar em superfície. Então vamos dar um OK. Então nós temos aqui essa superfície. No PowerShape, uma ferramenta interessante, um atalho, você clicando, por exemplo, na superfície, você querendo esconder os demais elementos da tela gráfica, você então dá um Ctrl K. O Ctrl K no PowerShape, ele deixa na tela somente aquela que estava selecionada. Aí para voltar tudo, Ctrl L. Ctrl L faz voltar então todos os elementos que estavam escondidos. Se eu clicar em escolher um, por exemplo esse, dou um Ctrl J, ele esconde então. Ctrl J. São várias formas de trabalhar. Ctrl K, ele escondeu os dois que estavam nas extremidades, tá? Então ele formou essa superfície com esses perfis que nós escolhemos. Você percebe que é uma superfície única. Se você quiser uma parte, metade da superfície criada, então você escolhe aqui é transversal e essa aqui são as linhas longitudinais, tá? Então eu escolho aqui essa transversal e venho na ferramenta aqui separar superfícies, essa tesourinha. Você clica nele, então você tem separado essa superfície. Então eu dou um Ctrl J para esconder momentaneamente, não estou apagando. Ctrl J, então escondeu a parte de cima. Então eu posso trabalhar com esta parte aqui. Se você quiser separar mais ainda, então você seleciona essa longitudinal, por exemplo, e novamente aqui na ferramenta separar superfícies. Deixa eu ver se não aceitou. Então eu tenho que dar um Ctrl J. Então eu separei mais uma vez. Vamos novamente este lado agora. Ctrl J. Então nós estamos trabalhando com superfícies, desmembrando as partes, tá? E vamos dizer que esse aqui seria o que interessa para você. Então você está aí trabalhando com superfícies. Um Ctrl L para voltar tudo. Voltou então toda a superfície. Vamos apagar. E deixar os perfis na tela. Se eu selecionar este e novamente superfície automática, então ela criou como se fosse um tubo dessas duas elipses que estão na extremidade. Se eu selecionar esses dois e escolher essa opção de superfície, então aqui ela vai formar essa outra. Vamos ver as várias opções aqui. Então eu tenho aí duas peças separadas. Ok? Vamos fazer um outro exercício aqui, pessoal. Então eu vou novamente transformar esses dois perfis
numa superfície. E esses dois aqui também separados. Agora eu quero esconder as linhas wireframes. Então eu venho aqui nessa ferramenta aqui em cima, informação de seleção, e escolho aqui então a opção seleção rápida de todos os modelos de arames. Então ele selecionou tudo que for arame estiver aí na tela ativo, né? Ele vai então selecionar. Aí eu venho aqui com o botão do meio, clico em wireframe neste nível ou layer e depois eu escondo. Eu desativo ele, então eu escondo as linhas e clicando aqui ela volta. Aqui agora eu quero esticar. Ficou curto. Vamos dizer que eu queira criar uma intersecção da peça aqui e eu preciso então fazer com que ela passe totalmente. Então como que eu faço isso? Aí eu clico aqui, seleciono essa extremidade e aqui na ferramenta, essa daqui, limite do ponto, ela serve para esticar. Então você vê uma mãozinha aqui esticando lá um elemento, então ela estica também a superfície. Olha lá, a de cima e a de baixo. Então eu estiquei a superfície. Vamos trimar, ela está interseccionando. Vamos trimar essas superfícies para ver o que acontece. Então eu venho aqui na ferramenta, esta aqui agora, trimar, e seleciono aqui a figura. Então elas estavam na intersecção, ela foi cortada. Eu posso voltar. Saio do comando e posso voltar. Uma outra coisa interessante aqui no PowerShape é que nessa intersecção eu posso criar uma linha entre elas. Então eu seleciono as superfícies interessadas no qual eu quero fazer a intersecção. Na opção curva, e eu venho aqui então intersecção de superfície ou sólido. Clico ali, espessura do offset, ou seja, se for 0 vai ser exatamente onde estão interseccionando. Então é essa opção que eu quero. Dou um OK. Então ela criou, olha lá, linhas de intersecção. Para que serve isso? Às vezes eu preciso, quero trimar, como nós fizemos agora há pouco. Então é útil. E uma série de outras necessidades que eu preciso conforme desenho, essa linha vem auxiliar. Então você pode usar essa opção. Vamos propor agora um outro exercício. Vamos dizer que eu queira cortar essa parte de cima aqui por essa intersecção. Então eu tenho a linha lá que nós criamos. Eu preciso, então, deixa eu separar aqui. Então eu venho aqui, agora na seleção, seleção rápida de toda a superfície. Então tudo que é superfície, o PowerShape selecionou. Eu dou um Ctrl J para esconder momentaneamente. E a linha, você percebe que eu quero cortar por essa intersecção aqui maior, dessa elipse. E aqui então ela está me dando a opção que não é a qual eu quero. Então eu preciso criar, usando, eu já expliquei aqui, a curva composta. Que é aqui em curvas, depois a segunda opção, curva, criar uma curva composta. Então eu clico aqui. Eu clico na linha e como vocês já viram, aqui é automático. Então o PowerShape ele encontrou um cruzamento e essa seta amarela é como se estivesse perguntando, você quer ir para este lado, para este ou continuar adiante. Então é só dar um clique.
e mostrar para ele o caminho. Aí então ela completou essa elipse, mostrando aqui na junção o círculo azul, que significa que está completo. Então nós precisamos salvar essa nova curva composta e sair do comando. Então está criado aí a elipse. Eu posso apagar clicando aqui, dar um delete, as linhas que não interessam. Uma outra coisa aqui no PowerShape que é interessante, vocês percebem aqui os pontos. Alguns que estão bem próximos, outros mais espaçados. Então eu posso melhorar isso. Nessa ferramenta, se eu clicar nessa primeira opção aqui, unir e suavizar curva. Você percebe então que ela deu um espaçamento mais equidistante. Porém ainda não exatamente. Se eu quiser então aqui um espaçamento, olha lá, repoint da curva, eu clico aqui, está mostrando que tem 32 pontos, eu posso permanecer com esses 32 pontos ou modificar isso, vamos prever. Então ele fez um melhor ajuste dos pontos, você percebe que ficou agora equidistante. Vamos dar um OK. E vamos voltar então, um Ctrl L, às superfícies. Essa daqui não é interessante, eu posso apagar. Então, eu preciso trimar por esta linha que nós acabamos de criar. Então eu vou aqui na opção trimar. Ela vai cortar usando por limite essa linha. Então se eu clicar na parte de cima, ela tira a parte de cima. Então eu criei aí, eu trimei, né, essa peça por aquela linha por onde elas estavam interseccionando. Aí vamos dizer que eu quero fechar isso daqui. Eu uso essa linha, essa curva composta, e crio uma superfície, uma tampa, fechando então a nossa peça. Aí aqui eu não tenho a curva composta, ela está aqui guardada, mas vamos criar, eu acho que eu já ensinei, não lembro. Então sobre essa linha, você clica nela, botão direito, converter para modelo de arames. Então transformou em arames. Qualquer linha, aqui nessa longitudinal a mesma coisa. Converter para modelo de arames. Então ela criou uma linha. Vamos fechar aqui também com uma superfície. Ela criou, porém eu preciso inverter a normal. Você percebe aqui uma setinha. Então se você clicar e arrastar para cá, você inverte essa superfície. Então está criada aí uma peça, foi trimada e ela foi fechada então as suas extremidades. Eu posso transformar isso aqui num sólido, como eu já mostrei. Pergunta se quer ser vedado, não precisa. Então agora é um sólido. Vamos criar uma parede, vamos ver se vai bem conforme a geometria. Às vezes dá para, vamos ver aqui. Agora estou trabalhando com sólidos. Então eu vou criar um sólido oco. Vamos pôr uma parede de 2 milímetros.
e dá 1 milímetro. Não está aceitando. Bom, vamos aqui então. Aqui eu estava... Aqui na verdade esse comando é um sólido oco, ele vai tirar uma das extremidades, vai ter que deixar aberto. Então eu preciso mostrar para ele, vamos por aqui a parede de 3 milímetros e vamos escolher essa extremidade aqui para ele abrir. Então tá fez aí, ó, uma peça oca, como se fosse um tubo. Nós podemos ver, aplicar aqui um corte temporário, seccionamento dinâmico. Eu posso esconder aqui, mostrar arestas e aplicar aqui um corte temporário para visualizar a peça ou o conjunto. Então aqui eu vou mostrando. E se eu quiser nesse ponto criar uma curva composta, é interessante muitas vezes. Então eu venho aqui, criar modelo de arames. Clico aqui e dou um fechar. Então nós percebemos, vamos esconder o sólido, Ctrl J, que ela criou naquele ponto do corte, curva composta. Então muitas vezes eu uso isso para criar uma outra superfície. Tá vendo? Então é isso aí.